Bom dia a todos. Meu nome é Washington Geraldo, eu falo da belíssima cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Este é um canal cultural dedicado ao estudo da literatura clássica, seja a poesia, seja a prosa, bem como da música clássica erudita em geral. Nesse sentido, no início da implementação do canal, há um pouco mais de um mês, nós começamos a estudar os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Nós tivemos já 5 encontros a respeito da grande obra do poeta português, do valoroso poeta português, e nós vamos para o 6º encontro agora. Hoje é o nosso 6º encontro. A cada encontro nós fazemos cerca de 4 versos e hoje não vai ser diferente. O planejamento para hoje é fazermos do verso 21 ao 24 e talvez pela facilidade dele nós faremos o 25 também, mas o planejamento é do 21 ao 24. Perfeito? Então vamos começar? Eu vou declamar como sempre declamo e depois explico o que cada verso quer dizer nas suas peculiaridades, suas particularidades, não é? Que às vezes não é tão fácil entender a uma primeira vista, mas com as explicações pertinentes a gente consegue entender muito bem o verso. Então vamos ao verso 21. Atenção, por favor. Deixam dos céus o regimento que do poder mais alto lhe foi dado, alto poder que só com o pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Ali se acharam juntos num momento os que habitam o arquituro congelado, e os que o austro tem e as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Como Camões escreve bonito, né? É de emocionar ler isso aqui. A cada verso tem uma beleza, né? Eu gosto muito, eu sou fã do Camões. O que Camões quer dizer para nós aqui? De início já tem 7 céus. E o que seriam esses 7 céus? Esses 7 céus vêm das 7 esferas celestes do sistema ptolomaico. Ptolomeu era um astrônomo grego de Alexandria e ele escreveu uma obra chamada Almagesto, em que ele defendia que a Terra era o centro do universo, né? O centro celeste, e em volta dela habitavam as demais esferas, ou orbitavam as demais esferas. Era o geocentrismo, né? A Terra como centro do universo. E isso durou bastante tempo, durou até Nicolau Copérnico, no século XV, né? Século XV, final do século XV, começo do século XVI. Nicolau Copérnico era um astrônomo polonês, não é? Que depois ele mudou, ele retomou uma ideia antiga, que era de Aristarco de Samos, que na verdade não seria a Terra o centro do universo, mas sim o Sol. Então Nicolau Copérnico, retomando uma ideia muito antiga de Aristarco de Samos, ele falou, provou, e é o que se tem até hoje, que na verdade é o Sol que é o centro do sistema solar, né, que entendemos hoje, e ao redor do qual orbitam todas as outras esferas celestes, inclusive a Terra. É o heliocentrismo. Tá? Então, vamos deixar bem claro. Nicolau Copérnico, ele não cria, ele não inventa o sistema heliocentrista. Ele retoma a ideia de Aristarco de Samos. Né? É uma ideia muito antiga. Assim como antiga também era a ideia de Ptolomeu. Né? Ptolomeu, por muito tempo, toda a antiguidade e até a modernidade, né? Ficou valendo a sua ideia de que a Terra era o centro do universo e as esferas orbitavam em torno dela. Daí Copérnico retoma a ideia de Aristarco, a ideia antiga também, que não, é o Sol que é o centro, ao redor do qual orbitam todas as outras esferas celestes. Certo? Essa primeira parte do verso 21
é isso, né? A questão do geocentrismo e heliocentrismo. Evidentemente que no tempo de Camões ainda estava muito evidente a questão do geocentrismo, né? Daí ele fala também no verso 21 ainda sobre Arquituro. O que seria esse Arquituro? Né? Arquituro é a estrela mais brilhante da constelação do Boieiro. Foi considerada como parte da Ursa Maior. Arquituro, na verdade, seria a guarda da Ursa. Certo? Como vocês têm considerado o céu? Vocês têm olhado para o céu? É interessante olharmos para o céu e conseguirmos identificar pelo menos as constelações. Eu olho muito para o céu. Eu moro numa casa que tem um quintal grande, então eu tenho uma cadeira reclinada, às vezes eu sento meio deitado, né, reclinado, eu fico olhando para o céu à noite, tentando identificar as constelações, as estrelas, não é? Eu acho isso muito interessante. Uma constelação que, de cara, quem começa a estudar a astronomia básica, né? É a constelação de Órion. Aí depois vem, é fácil também ver a de Escorpião, e assim por diante. Né? Em Campo Grande, felizmente, as pessoas moram mais em casas do que em apartamentos. E geralmente as casas têm quintais grandes ou pequenos, mas têm quintais. Então, assim, há uma tendência aqui em Campo Grande das pessoas olharem para o céu. Eu sou um dos que olham, né? E minha esposa também. Inclusive por causa dela que eu comecei a prestar atenção no céu à noite. Certo? É um parêntese para orientar, para incentivar, né, a prática de uma astronomia básica, certo? Certo. E esse seria o Arquituro, então. E mais para frente, aqui no verso 21, ele ainda fala: ali se acharam juntos, no momento, os que habitam o Arquituro congelado, já falamos do Arquituro, e os que o Alstro tem e as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Ele está falando aqui do trajeto do sol, né? Ele nasce no leste e ele morre no oeste. Então, o que quer dizer aqui? Então teve um concílio, né? Uma reunião em que vieram os habitantes do leste, do oeste, do norte e do sul. Né? Ele está falando de Arquituro aqui, tá? Do norte e do sul. Então, os habitantes de todas as partes do universo, né, vieram aqui. Vocês já ouviram falar dos quatro cantos do mundo, quatro cantos da Terra? Então, vem dessa ideia, né? É norte, sul, leste, oeste. Antigamente costumava-se falar bastante de quatro cantos da Terra, quatro cantos do universo. Hoje em dia eu não tenho ouvido mais isso, mas é uma ideia que sempre esteve presente no nosso idioma. Esse era o verso 21, perfeito? Vamos ao verso 22 na sequência. Verso 22, vou declamar e depois explicar. Vamos lá então. Estava o padre ali, sublime e dino, que vibra os feros raios de vulcano, num assento de estrelas cristalino, com gesto alvo, sereno e soberano, do rosto respirava um ar divino, que divino tornara um corpo humano, com ua, coroa e sceptro rutilante, de outra pedra mais clara que diamante. Maravilha. Quem que é esse padre, então? Esse padre é Júpiter, gente, tá? No verso 20, no encontro passado, né, o final do encontro passado, nós estudamos sobre esse padre, sobre Júpiter, que é o Tonante. Lá em cima, no verso 20, ele fala Tonante, que é, na mitologia grega, o deus das trovoadas. Perfeito? Lembrar o Tonante? Qualquer coisinha, por favor, voltem, vejam o encontro passado, tá aqui no YouTube, e acompanhem pelo livro também. Seria importante você já ter adquirido os Lusíadas, né? Não, o livro original.
Se você não tiver dinheiro para comprar, tem na internet, é só procurar que você encontra o original dos Lusíadas na internet. Então, não é desculpa não ter o livro, não é? E, então, é Júpiter, esse padre é Júpiter, que vibra os feros raios de Vulcano. O que seria isso? Vulcano, na mitologia grega, Hefestos, na mitologia romana, é o forjador, o grande forjador dos deuses. Inclusive, ele que fabrica os raios detonantes de Júpiter, do Padre. Ele que fabrica os raios. Ele fabrica as armas dos deuses, fabrica as ferramentas dos deuses, né? As armaduras dos deuses. Ele é o grande ferreiro celeste. Né? Ele é o forjador. Ele, inclusive, ele é manco. Mas depois, conforme for o estudo aqui do Lusíadas, se couber, eu falo dessa, mais especificamente de Vulcano. Tá? Então, Vulcano é o grande forjador, que forja os raios de Júpiter, detonante do Padre Eterno aqui. Certo? Esse é o Hefestos ou Vulcano. De modo que no verso 22, eu acho que não tem mais nada complicado, né? É o Padre que é o Júpiter e Vulcano que é o forjador divino na mitologia grega. Vamos já ao verso 23. Perfeito? Em luzentes assentos marchetados de ouro e de perlas, mais abaixo estavam os outros deuses, todos assentados com a razão e a ordem concertavam. Precede os antigos mais honrados, mais abaixo os menores se assentavam. Quando Júpiter, alto a si dizendo, com tom de voz começa grave e horrendo. Aqui, primeiramente, perlas. Né? Ao tempo de Camões, no português inicial era perlas. Depois, com a evolução, tornou-se pérolas. Ganhou um O entre o R e o L. Tá? Isso aqui é só para o pessoal não pensar que a gente está falando errado, não. É pérolas mesmo, o original, tá? Depois que virou pérolas. E aqui no 23 ele fala de uma hierarquia, né? Nesse concílio que ele já nos informa aqui desde o verso 21, nesse verso 23, ele dispõe a disposição, né, do assento dos deuses. Os de hierarquia maior sentados mais acima, em locais melhores, e dentro da hierarquia, né, de acordo com a altura, de acordo com a importância do Deus aqui, dentro do Deus mitológico, eles vão se assentando mais abaixo, né, para demonstrar a hierarquia, certo? Acima o Júpiter, o principal, e os demais vêm vindo abaixo dentro de uma cadeia hierárquica. Eu acho que isso aí também não tem muita dificuldade de entender, certo? Esse foi o verso 23, fácil hoje, né? Vamos já ao 24, verso 24. Lendo. Eternos moradores do luzente, estelífero polo e claro assento, se do grande valor da forte gente, de luz ou não perdeis o pensamento, deveis de ter sabido claramente como é dos fados grande certo intento, que por ela se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos. Camões é maravilhoso. Vocês conseguem entender a beleza disso aqui? Isso aqui é muito lindo. Então, o que Camões nos quer dizer nesse verso 24? Interessante, né? Estelífero polo e claro assento. O estelífero polo é o céu, né? Estelífero, que tem estrelas. Aonde estão as estrelas? No céu. Então, estelífero polo, né? É o céu estrelado, no caso ali, né? Claro assento, morada brilhante, continua a ser o céu, né? Tá? À noite ele tem as estrelas, de dia ele tem o sol, né? A isso que Camões está se referindo aqui. Deluso, né? Não perdeis o pensamento, deveis ter sabido claramente como é dos fados grande certo intento. Deluso, os lusitanos. O Camões aqui, ele está dizendo que o Deus maior, Júpiter, não esquece a descendência, né, dos lusos. Os lusos aqui, ele está botando uma condição que eles descendem dos deuses, não é? Eles são como que semideuses,
ou deuses menores, mas eles descendem daquela pleiade de seres divinos, né? Interessante isso aí. E mais à frente, como é dos fados grande e certo intento. O que é fados aqui? Fado é destino, né? É que hoje em dia nós não usamos muito mais essa palavra, pelo menos aqui no Brasil, nós não usamos mais essa palavra fado para se referir a destino. Eu lembro que no tempo dos meus avós, eu fui criado pelos meus avós paternos, eles usavam muito essa palavra em casa, fado, fados, e os amigos deles também usavam. E quando eu fui crescendo, eu fui ouvindo menos e acabei não ouvindo mais essa palavra. Então ela foi perdendo o seu uso, né? Os antigos usavam muito, mas significa fado. A propósito, tem um vídeo no canal que eu declamei uma poesia da Florbela Espanca, Silêncio, o nome da poesia é Silêncio, e ela começa assim: no fadário que é meu neste penar. Seria interessante vocês darem uma olhada na poesia de Florbela Espanca. Tem duas de Florbela Espanca, tá? Uma é esse silêncio, tá? E a outra é o vento. É muito interessante. Florbela Espanca é uma poetisa portuguesa, uma das maiores poetisas em língua portuguesa. Vale a pena conferir. Perfeito? Então, fados aqui é destino. O destino dos portugueses era ser grande, né, era fazer de sua pátria grande, gigantesca, os portugueses grandes, gigantescos. E ele, assim, complementa aqui esse intento. Ó, que por ela se esqueça os humanos, de assírios, persas, gregos e romanos. Ele está se referindo aqui às antigas e grandes civilizações da Terra, que foram os assírios, persas, gregos e romanos. E ele está dizendo aqui que, comparando-se com os feitos portugueses, com a civilização portuguesa, essas civilizações têm que ter seus feitos esquecidos, ou seja, perderam sua importância em relação à grandeza lusa, né? A grandeza dos portugueses. Camões, ele gosta muito da sua terra, da sua pátria, é incrível. Então, o verso 24 seria isso. E vamos fazer o 25 para encerrar por hoje? Vamos fazer o 25. Então vamos lá, vou declamar. Já lhe foi bem ouvistes, concedido, com poder tão singelo e tão pequeno, tomar ao mouro forte e guarnecido toda a terra que rega o tejo ameno, pois contra o castelhano tão temido sempre alcançou o favor do céu sereno, assim que sempre, enfim, com fama e glória, teve os troféus pendentes da vitória. Não, a gente não podia terminar uma conversa mais bonita que esse, né? Então, ó, com um poder tão singelo e tão pequeno, tomaram o mouro forte e guarnecido toda a terra que rege o tejo ameno. Ele está falando aqui, né, de toda a história portuguesa, da reconquista, né, que sempre os portugueses, um país pequeno com um efetivo menor, eles venceram aqui os muçulmanos, né? O mouro aqui é muçulmano. No início no verso 8, né, no verso 4, 5, 6, falou-se muito de mouro, né? Mouros muçulmanos, no caso aqui. Que eles conseguiram reconquistar a terra, né? A Península Ibérica, aos mouros. Os mouros ficaram lá por cerca de 800 anos dominando a região. Daí teve a reconquista, né? Começou com Dom Afonso Henriques e foi indo. No tempo de Dom Sebastião, essa coisa não estava assim tão bem resolvida, por isso que Camões a gente se refere a isso, né? Aí fala, pois contra o castelhano tão temido sempre alcançou o favor do céu sereno. E também tinha o problema com os castelhanos, né? Principalmente o reino de Castela. Sempre teve problema. Os reis de Castela sempre tentaram reincorporar o Portugal, né? Para si, tá? Sempre tentaram tomar Portugal, reincorporar ao seu território o Portugal. Lembremos que era o condado portucalense, né? Antes com Dom Afonso Henriques, né? E depois ele fez a independência de Portugal em 1139. Já falamos disso, voltaremos a falar mais à frente também.
E só que, olha só, o Camões aqui ele vaticina um problema, né? Justamente mais para frente, nós vamos chegar a terminar a história de Dom Sebastião. Nós começamos, fomos até o meio da história, mas não terminamos ainda e não vamos terminar agora. Mas eu vou adiantando já que na morte de Dom Sebastião, como ele não teve descendentes, Filipe II de Castela incorpora Portugal em 1580, né, e ficou por 60 anos dominando Portugal, até ter uma revolução no Porto, e daí já é outra história, né? Daí já começa a história de Dom João IV, que a gente falará mais para frente, se assim permitia o Camões. E daí no final aqui, assim que sempre, enfim, com fama e glória, teve os troféus pendentes da vitória. O que seria isso? Troféu para nós hoje é uma taça, né? Um jogo de futebol, um esporte qualquer. O campeão ganha uma taça e os jogadores ali ganham uma medalha, às vezes ganham taças também. Então esse é um troféu para nós, mas não é bem assim. A palavra ela inclui mais coisas. Troféu nesse tempo aqui na antiguidade eram as armas tomadas aos vencidos, que os vencedores penduravam em galhos de árvores. Então o troféu era isso, troféus pendentes da vitória, pendentes, pendurados, né? Então os vencedores pegavam as armas dos inimigos vencidos e pendiam, né? Prendiam em galhos de árvores e ficavam pendentes aquelas armas lá, para indicar a sua vitória e também a derrota dos inimigos. Perfeito, eu acho que foi tranquilo, foi bem fácil. Eu gostei muito de fazer esse encontro nosso. Nós fizemos 5 versos, muito bom. O planejamento era só 4, foram 5. Ótimo, muito bom. Continuem acompanhando o canal, tá? Eu estou declamando bastante, nós chegamos já a 62 vídeos, com esse aqui vai ser 63. Já está um acervo bem interessante. Divulguem mais o canal, né, para podermos ter mais inscritos. E vamos aumentar essa família aqui, que é só coisa boa, gente. É só cultura clássica, só coisa que eleva a alma e o espírito, tá bom? E dentro do que Deus permitir, nós vamos encerrando por aqui hoje. E na semana que vem, com a graça de Deus, nós estaremos aqui novamente. Durante a semana eu já tenho alguns vídeos para soltar para vocês, tá? Shorts e também vídeos um pouco mais longos. Bom? Fiquem todos com a graça de Deus. Bom dia.